que continuando o vídeo, que tive um problema aqui com a câmera, acontece. Mas aí haviam me questionado comparando o Easy R versus o Power Shift da Ford. Bom, são câmbios bem diferentes, né? A não ser a função automatizadora, né, das trocas de marcha, que eles se assemelham muito. Mas cada um é muito cumpridor da função que se propõe. Eu acredito que o Power Shift esteja para algo mais esportivo, enquanto o Easy R esteja para algo mais do conforto mesmo, né? Tanto que quando eu peguei o Fiesta Power Shift em janeiro, o primeiro dia com aquele carro, toda hora que eu saía no sinal, eu saía cantando pneu. Porque mesmo com controle de tração e estabilidade, ele tinha muita força, a primeira marcha era muito encurtada, então sem querer eu saía cantando pneu com o carro versus o antigo, os Hondas que eu tinha, né, com câmbio automático, que tinham as primeiras marchas super longas, porque eram câmbios de quatro marchas e ainda por cima eram motores 16 válvulas, um primeiro sem comando variável VTEC e o segundo com isso. Mas de qualquer maneira o Fiesta tem muito mais torque, né, disponível e comandos variáveis, né, de admissão e escape. Mas enfim, concentrando aqui no câmbio. Acho que a principal diferença que a gente tem entre os dois câmbios é no kickdown. O kickdown do Power Shift é muito mais rápido. Isso por uma coisa lógica, né? Porque o Power Shift ele tem duas embreagens trabalhando. Ou seja, existe uma embreagem para as marchas pares e existe uma embreagem para as marchas ímpares. Então ele sempre está engrenado. Você abaixa o pé, ele reduz rápido e foi. E também tem as outras vírgulas que o próprio motor do carro ele cai muito bem com a caixa e com o peso. Então o que, que acontece? O Fiesta é um carro leve. É um carro que você tem comandos variáveis de admissão e escape. Então você tem muito torque numa ampla faixa. E, né, você consegue sair nos 1.500 já com uma torque disponível muito grande. Já deve estar perto dos 12 kg de torque. Me dá essa impressão que é muito... Ele sai quase que... Ele não sai como um carro turbo, que um carro turbo é muito mais rápido. Mas você sente aquela pressão nos bancos, né? Você cola no banco com facilidade. Então o próprio motor do carro ajuda muito essa questão na caixa, entendeu? Então às vezes ele nem reduz, você abaixa o pé, ele não reduz a marcha e ele consegue ultrapassar com muita força. Porque o comando variável está ali trabalhando e ele consegue ter uma faixa de torque muito elástica. Já no caso desse 1.6 da Renault, é um motor mais antigo. A caixa deu uma vida totalmente nova a esse motor, porque era um motor tipo Chevrolet, que eu particularmente, esses motores da Chevrolet, eu não gosto deles. Eu gostava muito da família 2, da geração do Monza, porque era um motor 8 válvulas, mas ele ainda conseguia girar. Tanto que eu ainda tenho um em casa, um Monza com esse motor. Mas esses Econoflex, esses 1.4... Então 1.8 do Cobalt, com aquele câmbio automático, 1.4 é melhor do que o 1.8, é impressionante. Mas é latente que o carro não tem torque em alta. Você passa dos 3.500 com aquele 1.8 da Chevrolet, o carro só grita e não anda. No caso desse daqui, esse 1.6 8 válvulas da Renault, depois que ele recebeu essas atualizações aí em 2012, ele até melhorou um pouco mais essa questão. Ele começa a perder muita força a partir dos 5.000. De 5.000 para cima ele vai ficando totalmente xoxo. Mas ele está muito mais elástico. Ele não era um motor tão elástico quanto ele é agora. Então, a partir dos 1.800 giros, você já tem uma força muito boa. Você não tem os quase 17 quilos lá do Fiesta, mas você já está com uns 14 quilos ali disponíveis e puxando bem, entendeu? Eu acho principalmente por isso. E o carro não tem nem comando de válvula variável, nem na admissão, nem no escape. Então, são vários fatores que contribuem para o carro não ter a mesma agilidade. Não apenas por conta da transmissão. Vamos ser sérios. Até a aerodinâmica do carro é totalmente diferente. O desenho do Fiesta é muito bem feito, ele corta o ar com muita facilidade. Mas em termos de economia e casamento com o motor, eu acho equivalência nos dois, tanto no Power Shift quanto nesse carro. Aí me questionam, por que você não comprou outro Fiesta Power Shift? Primeiro, aquele que eu uso pertence à empresa, não é meu.
Segundo, que eu gosto muito do Fiesta. É um carro que dá um prazer ao dirigir muito grande. É um carro que se adaptou a mim, principalmente os bancos que abaixam muito. A direção que tem um ajuste muito longo, né? Você de profundidade, o Logan infelizmente não oferece isso. Aliás, quase nenhum carro na faixa do Logan oferece isso. O ajuste de profundidade do volante, eu acho isso muito bom. Mas principalmente o preço. Eu precisava de um carro grande. O Fiesta, mesmo o sedã, é microscópico. Vocês me perdoem, mas o Fiesta são dois Fiestas dentro de um Logan, em questão de espaço, entenderam? Você precisa de dois Fiestas para se equivaler a um Logan por dentro. Segundo, o Fiesta Sedan, que seria a opção que eu teria, ela tava 58 mil e tantos reais. Ou seja, uma diferença de 13 mil reais para mim. Então não tinha como. O acabamento do Fiesta eu acho muito ruim, entendeu? Tem características do Logan que eu gosto muito, que é o painel que é bicolor, a montagem que é bem feita, entendeu? O tecido dos bancos é muito bom, você vê que ele é em duas cores. Então, nesse sentido, eu acho muito superior o Logan do que o Fiesta. O Fiesta usa materiais de qualidade inferior ao do Logan, sendo que ele tinha que ser superior, que custa muito mais do que um Logan, entenderam? Mas enfim, agora, tem coisas que eu gosto muito do Fiesta, além da própria transmissão e do casamento com o motor. O sistema do Fiesta de som eu acho muito bom. Eu gosto muito do Sync. Até porque pela praticidade que você tem aqui no volante de comandos e ele interage por voz, né? Eu acho aquilo maravilhoso, que você consegue telefonar falando por voz, vários controles do carro. O ar-condicionado digital também sinto falta. Apesar que o Logan, na versão completa, tem o ar-condicionado automático, né? Infelizmente o meu não veio com isso. Eu vou ser sincero que eu trocaria facilmente essa tela aí pelo controle de tração e estabilidade que existe no Logan, lá da Europa. Para mim é uma coisa bem mais útil que essa telinha aqui. E um sync, né? Algo como um sync também caía bem aqui. Mas enfim, não era um carro muito mais caro que não oferecia tantas coisas a mais, oferecia um espaço muito mais exíguo. Por isso que eu acabei optando pelo Logan com esse câmbio. Entenderam? E também que o atendimento da Renault, eu gostei muito do atendimento da Renault, a avaliação da Renault, a Renault sabe valorizar o próprio carro que ela vende, ao contrário, por exemplo, da Fiat, que eu estou olhando aqui, o Fiat que eu arranjei para o meu pai, que tem sido complicado às vezes para você fazer uma revenda nele na loja, que a própria loja desvaloriza o carro, mas enfim. Então, é um carrinho muito bom, um carro honesto. E comparando, a gente estava comparando as caixas, né? Eu acho que assim, fazendo uma escala de câmbios como eu gosto, em questão de agilidade, olha. Então a gente pega o manual lá como base, lá atrás. Aí você já passa por um iMotion, você pula por um Dualogic, que já melhora um pouco. Você chega no Easy R, que tá bom, que fica no nível de um AL4, né? Os antigos automáticos de 4 marchas, que ficam num bom nível aceitável, já tá bom. Aí você começa a subir um pouco mais esse nível. Você pega uma GF6, que é a caixa da General Motors, mas aí eu digo a GF6 num Cruze, tá? Não vai me pegar uma GF6 num Cobalt ou num Onix, porque aí fica uma bosta. Até porque, aliás, uma coisa que eu esqueci. Uma coisa que eu gosto muito do Power Shift é a sexta marcha, é um overdrive de verdade. Isso é legal em estrada, que faz o carro economizar pra caramba, tá? A sexta marcha na Chevrolet, no câmbio, por exemplo, principalmente de Onix e Prisma, gira quase 3.200, ou seja, ela perde a função do overdrive. Enfim, vamos voltar. Então a gente sobe aí para os automáticos de 6 marchas, de 7. Aí você já tem o Power Shift da Ford, que eu acho muito bom, eu acho ele excelente. No mesmo nível de um 7 G-Tronic da Mercedes, que também é equivalente, é muito bom. Aí você começa a subir mais um pouco, você chega no DSG da Volkswagen e S-Tronic, que são maravilhosos, são câmbios incríveis. É o topo mesmo da cadeia alimentar, ou até mesmo o PDK, mas o PDK eu nunca pude usar, então eu não vou considerar esse tipo de câmbio. E um câmbio que eu amo, que eu acho ele maravilhoso, é o ZF8 que é usado em BMW, na própria Maroc, enfim, usado em vários veículos aí de valores maiores. Então, muita gente queria saber disso, né? Agilidade e tal. O câmbio é ágil, no modo manual funciona muito bem,
uma condição mais esportiva. E acho que não tem mais muito mistério, entendeu? Me tinham me perguntado no módulo tal, eu tava ensinando ele, eu não sei se chegou a captar, né? Que é o conjunto de você para sair em subidas, né? Ele tem o creeping no modo normal, né? Quando você tá com ele em ruas normais. Mas quando há uma inclinação muito grande, ele desativa a embreagem a fim de evitar que o carro volte para trás. Entendeu? Ele evitar o carro volte para trás. Desculpa, gente, me enrolei agora. A fim de evitar o desgaste prematuro da embreagem. Então, como é que é esse modo aqui para você ter facilidade ao sair com ele em subidas? Você parou o carro, freou. Muito bem. Você está vendo que o sinal vai andar, o trânsito começou a andar, o que você faz? Com esse pé você bota o pé aqui, até porque freios de carros automatizados e automáticos são mais macios, tá? Sempre foi assim. E começa a acelerar. E alivia o pé aqui, ó, e segue reto. E vai acelerando ele normal. Não tem mistério, não tem mistério. Entenderam? Enfim, então foi isso. Essa foi as dicas do dia, né? O vídeo do dia aqui com o Logan ZR. Agora acho que vai começar a diminuir, que já não tem tanta dúvida, né? Não tem mais tanto que mostrar em cima desse câmbio. O câmbio é bom. Espero que a Renault ofereça ele em outras versões, né? Seria interessante até mesmo uma versão 1000 com um câmbio desses, né? Mais acessível. Uma característica que muita gente fala, esse ZF é o mesmo da Volkswagen, né, que usa no Up. Não é o mesmo. Esse câmbio da ZF foi desenvolvido especialmente para a Dacia e para a Renault. Ele é só delas e ele vai ampliar, a Renault e a Dacia vão ampliar a utilização desse câmbio em breve. Primeiro aqui no Brasil com o Duster e a chegada desse tipo de transmissão lá na Europa. Aqui na Europa os Dacia Sandero, Logan MCV, Lodig, o próprio esse Duster e tal, ainda não tem nenhum tipo de transmissão automática ou automatizada. Então essa transmissão também está indo para a Europa. Enfim, então ela também não tem muito a ver com a do Up, apesar da do Up ser importada e também ser fabricada pela ZF. Mas essa daqui foi feita especialmente para a Renault e a Dacia. Entenderam? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês postem aí abaixo, que eu com o tempo vou respondendo. E acho que é isso. Acho que quando ele começar a fazer uma quilometragem maior e tal, aí eu vou começar a fazer outros vídeos a respeito desse câmbio, se houve melhora, se houve piora, entenderam? Eu acredito que ainda há muito que melhorar em termos de desempenho, porque o carro ainda está meio preso, que ele ainda está amaciando. Depois de 3.000 km é que vai melhorar de verdade. Enfim, eu vou falando aí com vocês, tá bom? Valeu então, pessoal. Esse foi mais um vídeo do EasyR. Por favor, deem joinha, se inscrevam no canal e qualquer dúvida postem